Bom dia, graça e paz, queridos. Vamos estar de volta aí no nosso Amanhecer com Deus. Tempo precioso do Senhor para nós. Eu quero já agradecer as orações, né, de muitos que têm orado aí por mim nesse tempo. Estou aí me recuperando, né, estou bem melhor, mas ainda me recuperando. Em breve estarei 100%. Em nome de Jesus. Vamos estar orando para darmos início ao nosso tempo de devocional nessa manhã, tempo que Deus quer falar conosco nesse dia. E como a palavra do Senhor, né, já nos orienta a orar sem cessar, buscar o Senhor, aclamar ao Senhor, que essa seja a nossa atitude neste dia, né, de buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, em clamarmos a Ele e colocarmos as nossas vidas diante da presença do Senhor. Pai, graças te damos. Obrigada por mais um dia, obrigada porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Obrigada pela noite abençoada, obrigada por esse dia, Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, nos dê um dia, Senhor, de paz, nos dê um dia, Senhor, abençoado, nos dê um dia em Tua presença. Pai, nos dê um dia, Senhor, ao qual nós possamos, ó Deus, sermos renovados e alimentados pelo Senhor. Fica conosco nesse tempo de devocional, fala aos nossos corações, Senhor. Fala, Senhor, a cada coração neste dia. Pai, obrigada por poder estar de volta nesse tempo de devocional. Obrigada porque o Senhor tem cuidado da minha saúde, o Senhor tem cuidado da minha vida, do meu lar. E peço que a cada dia mais o Senhor esteja restaurando a minha saúde e a saúde do Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você nesse dia um texto que está em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36, que nos diz assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta-me de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou. Meu pai, se não for possível, afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiram manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e disse: Como é que vocês ainda dormem e descansam?
Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. O meu traidor chegou. Para quem está chegando agora, é o texto que nós lemos em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Queridos, esse texto ele sempre traz algo muito forte ao meu coração. Primeiro, depois que Jesus ele tem um momento da ceia com os discípulos, Jesus já sabia que o tempo estava próximo, o tempo que ele seria entregue já estava próximo. E Jesus, depois que ele tem esse tempo com os discípulos, que ele fala que alguém iria o trair, depois Jesus ele fala com Pedro, que Pedro iria o negar. Então Jesus tem esse tempo com seus discípulos, tempo de despertamento, como ele despertou a Pedro do que iria acontecer. Então Jesus agora ele chama Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e ele vai orar ao Senhor. Ele vai para o monte orar. Então Jesus, nesse tempo de oração, Jesus sabia que os discípulos precisavam estar preparados, porque o tempo estava próximo e não seria um tempo fácil. Jesus estava com eles, mas agora Jesus iria ser levado a uma morte de cruz. Seria um momento muito difícil, mas que Jesus já havia falado que iria ressuscitar ao 3º dia, mas esse era um momento de angústia, esse era um momento de tristeza. Como Jesus mesmo vai dizer, a minha alma, a minha alma está angustiada. Então Jesus, ele começa com a sua forma também de homem, ele começa a expressar a sua angústia e a sua tristeza diante daquilo que iria acontecer. Então Jesus sabe o seguinte, vamos orar. Jesus chama os discípulos, olha, fiquem aqui orando, fiquem aqui vigiando, para que vocês, eu gosto muito dessa tradução, que essa tradução não vai falar que para que vocês não caiam em tentação, ela vai dizer para que vocês não cedam à tentação. Então Jesus está orientando os discípulos. Jesus está querendo dizer para os discípulos, eu trouxe aqui para que vocês orem comigo, para que vocês vigiem, para que vocês não cedam à tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus ele está orientando os discípulos que através da oração, através desse tempo de vigilância, é que eles iriam fortalecer a carne, para que eles não viessem a ceder às tentações. Então o que o Senhor traz ao meu coração, principalmente nesse tempo que nós temos vivido, tempo de incertezas, tempos de angústias, tempo que às vezes nós não sabemos como as coisas vão ficar. Nesse tempo nós precisamos orar e ficar vigilantes para que nós não venhamos ceder às tentações. E qual tem sido as tentações desse tempo, querido? As nossas tentações desse tempo têm sido negar Jesus. Porque muitos estão fazendo, negando ao Senhor, achando que tudo que está acontecendo, o Senhor não está olhando para nós, então muitos estão negando ao Senhor. Outros não querem permanecer firmes no propósito, porque os discípulos estavam com Jesus, e se eles estavam com Jesus, eles sabiam que havia um propósito, e esse propósito levaria Jesus à cruz. Jesus iria à morte de cruz através de um propósito de salvação, de libertação, de reconciliação do povo com Deus. Então havia um propósito, os discípulos estavam dentro desse propósito, os discípulos sabiam que havia um propósito. Na nossa vida, da mesma forma, nós estamos dentro de um propósito, nós sabemos que há um propósito de Deus nas nossas vidas, mas em muitos momentos nós não vigiamos e nós cedemos à tentação e saímos do propósito que Jesus tem estabelecido na nossa vida. Então eu faço uma pergunta para você nessa manhã, nessa devocional: você quer estar dentro do propósito que Deus tem estabelecido para a tua vida? Para estar dentro do propósito, querido, nós precisamos entender que ceder à tentação nos tira do centro da vontade de Deus. E há algo também que nos tira do centro da vontade de Deus, é quando nós achamos, nos achegamos à presença do Senhor e achamos que a vontade que Ele tem, a vontade dele que precisa prevalecer na nossa vida, às vezes nós achamos que ela é a última opção. Mas ela não é a última opção, ela precisa ser a primeira. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável.
E às vezes Jesus ele vai se achegar ao Pai e vai dizer: Pai, se possível, afaste-me de mim esse cálice, se possível for, mas todavia seja feita a tua vontade. Às vezes, querido, nós falamos isso com Deus e falamos: Deus, que a tua vontade seja feita na minha vida. Mas às vezes nós não falamos porque nós sabemos que a vontade de Deus, ela é a única, que é perfeita, boa e agradável. Nós às vezes falamos: Senhor, então faça a tua vontade, porque é o único jeito, é a única opção que eu tenho. Então quando as coisas não estão dando certo, então Senhor, faça a tua vontade. Não, isso tem que ser o primeiro, e não quando as coisas estão dando errado. Desde o início, desde quando nós começamos a planejar e a sonhar com algo, nós precisamos apresentar ao Senhor e deixar Jesus ser o primeiro, ser o centro, e não ir à presença dele. Então faça a tua vontade como a última opção, não, é como a primeira opção. Senhor, faça a tua vontade, porque eu entendo que a tua vontade, ela é perfeita. Então que nós possamos aprender a entregar e apresentar ao Senhor, não como a única, não como a última opção, mas sim por ser a melhor opção. Por ser a melhor opção. Que nós possamos apresentar a Jesus a nossa vida, não como algo que nos resta ou que nos sobra, mas como algo que é primícia. Como algo que é primícia. Por isso que Jesus vai ao Pai. Jesus também ali na sua também com a sua forma humana, ele está dizendo: Pai, se for possível. Se for possível. Jesus ele está diante do seu Pai. Ele e o Pai eram um. Só que ele estava diante do Pai, e ali ele poderia expressar o que estava no seu coração. Jesus ele não chega para os discípulos e está falando com os discípulos. Jesus não chega para os discípulos e está dizendo para os discípulos: eu não quero passar por isso. E lamenta e fala, não, ele se achega ao Pai. Ele deixa os discípulos, fala para eles orarem, vigiarem, e ele sai e fica um pouco distante, porque é entre ele e o Pai. Nós precisamos entender que a nossa vida, quando nós estamos passando por momentos de angústia, situações difíceis, nós precisamos aprender a resolver entre nós e Deus. E às vezes nós colocamos muitas pessoas na jogada, e tem momentos que é o a sós com Deus e resolver entre nós e Deus. Nós precisamos resolver entre nós e Deus. É entre nós. E Jesus ele deixa os discípulos e ele vai estar com o Pai. Ele precisa se alimentar do Pai. Ele precisa se fortalecer do Pai. Ele precisa expressar para o Pai aquilo que está doendo. E às vezes, irmãos, nós colocamos muitas pessoas no nosso secreto. Às vezes nós colocamos muitas pessoas no lugar que é para estar somente você e Deus. Há lugares que é para estar outros juntos, reunidos, mas tem lugares que é para estar somente você e Deus. E você tem enchido de pessoas e não tem entendido o propósito de Deus, porque você escuta a voz das outras pessoas que estão ao seu redor e esquece de escutar a única voz que tem que prevalecer na sua vida, que é a voz do Senhor. Jesus ele volta novamente, os discípulos estão dormindo, e mais uma vez Jesus está dizendo: é para orar, é para vigiar, para que vocês não venham ceder à tentação. Os discípulos estavam cansados, porque quando há angústia no coração, a nossa tendência é ficar cansado. Você já reparou quando você está passando por alguma situação de luta e você vai para a presença, você ora, você se sente tão cansado. Às vezes você não fez nada naquele dia, às vezes você nem varreu a casa, às vezes você nem foi trabalhar, mas as lutas te trazem um cansaço.
um desgaste muito forte. Os discípulos também estavam assim. Por isso era necessário orar. Por isso era necessário estar em vigilância, para poder preencher o coração e aquele desgaste e aquele cansaço, que em muitos momentos não era nem físico, mas é mental, espiritual, que traz peso. Por isso que o salmista vai falar: porque estás abatido, minha alma, porque se abate dentro de mim, eu ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, o meu auxílio. Por isso que o salmista olha e percebe como a minha alma está abatida. Em muitos momentos a nossa alma está assim, e nós não temos força para orar, e muito menos para vigiar. E é nesse momento que nós estamos muito vulneráveis. E é nesse momento que Satanás vem com setas, começa a trazer pensamentos a nossa cabeça começa a rodear de pensamentos, porque nós estamos vulneráveis, a alma está angustiada, nós estamos abatidos por causa da luta. Então é nesses momentos que nós precisamos estar na nossa torre de vigia, orando sem cessar, se alimentando da palavra, se alimentando da presença do Senhor, porque Ele é o único que pode nos fortalecer para que o propósito do Senhor se cumpra na nossa vida. Jesus tinha um propósito, então Jesus vai para a presença. Jesus vai lá se fortalecer, porque ele sabia que o tempo estava próximo. Então ele vai se fortalecer para aguentar a morte de cruz, para aguentar tudo que ele iria passar, e ele passa tudo calado, como ovelha muda levada ao matadouro. Então ele aguenta tudo calado, mas primeiro ele vai falar com o Pai, primeiro ele vai se expressar para o Pai, para aguentar o sofrimento, para aguentar aquilo que estava por vir. Porque é na presença do Senhor que nós nos fortalecemos, para que os propósitos dele se cumpram em nossa vida, para que nós não venhamos sair falando, reclamando, lançando às vezes palavras em vão. Então se alimente da presença, busque se alimentar do Senhor, vigie. Nesse tempo nós temos que vigiar muito aquilo que nós falamos, aquilo que nós digitamos aí nas redes sociais. Cuidado com aquilo que você está digitando, que você está jogando nas redes sociais. Cuidado com aquilo que você fala dentro do seu lar. Vigie, querido, vigie para que você não ceda à tentação do momento. A tentação do momento tem sido para nós negarmos o nosso Deus. A tentação do momento tem sido para a gente bater boca nas redes sociais. A tentação do momento tem sido tantas situações para que eu e você venhamos perder o foco. Então não ceda às tentações, mas vigie, ore. A oração, querido, é o combustível do crente. Nós temos que orar. Nós temos que orar. Que Deus fortaleça a tua vida e você tenha uma vida de oração que te leve a ser fortalecido para viver qualquer situação do seu dia. Ore ao Senhor nessa manhã, para que você venha enfrentar situações do seu dia. Seja qualquer situação, em qualquer área for. E às vezes nós achamos que orar é só para nos fortalecer das coisas ruins que podem vir. Não, até das coisas boas. Nós precisamos orar até para receber as coisas boas, para saber, quando nós recebemos as coisas boas de Deus, para nós sabermos que foi Ele que fez e termos em nós a gratidão, para que a soberba não entre no nosso coração quando nós recebemos também as coisas boas de Deus, para sabermos administrar as coisas boas de Deus. Então a oração é para tudo, para todo momento, para sabermos, querido, o caminho que nós devemos ir. A oração precisa estar em todo momento, constante, na minha e na tua vida. Que nós tenhamos essa vida de oração, de busca da presença do Senhor. E eu quero orar com você e abençoar o seu dia. Pai, obrigada. Obrigada, porque a tua palavra nos ensina a buscar a ti em oração, a termos uma vida de oração, a sermos vigilantes, Senhor. Pai, eu quero pedir a ti nessa manhã, toma, Senhor, os nossos corações. Toma, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos e as minhas irmãs que me escutam neste dia. Pai, aqueles que
perderam o amor pela oração, aqueles, ó Deus, que diante das situações têm cedido, ó Deus, às tentações e com isso, Pai, têm saído do teu propósito, têm saído do centro da tua vontade. Senhor, traga cada um de volta, Pai. Traga os teus filhos e filhas de volta para o centro da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, traga os teus filhos e filhas, Senhor, a uma vida, Senhor, vigilante, para que através das nossas atitudes, ó Deus, nós não venhamos cair, nós não venhamos ceder, Pai. Pai, como Jesus mesmo disse, o Espírito está pronto. Os discípulos já estavam no Senhor vivendo um tempo extraordinário na companhia de Jesus, mas a carne era fraca, a carne é fraca. Por isso, Senhor, nós precisamos dia após dia vigiar aquilo que nós falamos, vigiar, Senhor, aquilo que nós pensamos, vigiar, Deus, para que lado nós temos ido. Por isso, Pai, eu quero te pedir que nessa manhã o Senhor venha dar, Senhor, um renovo aos teus filhos e um espírito de discernimento também, para que eles venham discernir aquilo que é teu. Pai, que eles venham discernir a tua voz. Senhor, há momentos que nós trazemos muitas pessoas, Senhor, para o nosso secreto, e há momento que nesse secreto só cabe, Senhor, a nós e o Senhor. É momento entre pai e filho. E às vezes nós trazemos tantos outros, mas às vezes é o momento de pai e filho. Aquele era o momento de Deus com Jesus. Aquele era o momento, Senhor, de vocês estarem juntos, para que Jesus se fortalecesse, para ser entregue naquela morte de cruz. Há momentos que nós precisamos estar sós contigo, para que o teu propósito se cumpra nas nossas vidas, para que nós possamos ouvir a tua voz e entender a tua voz. Por isso, Senhor, nos leva a ter esse a sós contigo, nos leva, Senhor, a abrir mão, Senhor, que às vezes nós precisamos abrir mão das coisas do nosso dia a dia para termos esse a sós contigo. Ah, Senhor, fortaleça o teu povo nesse dia. Guarda os corações neste dia, Senhor. Pai, mais uma vez nós clamamos, ó Deus, pelos profissionais de saúde, por aqueles também que estão saindo de casa para trabalhar. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Vai a cada dia dando, Senhor, estratégia, sabedoria, direcionamento, Senhor, aos governantes, Pai. E que no nome de Jesus esse tempo venha passar. Nós cremos que a vitória é nossa. Nós cremos na cura do nosso Brasil. Nós cremos, Senhor, na cura, na restauração das outras nações, Senhor, que sofreram ainda mais que nós por causa dessa pandemia. E nós cremos e declaramos a cura. Nós cremos e declaramos, ó Deus, a restauração do Senhor, Pai. Na área também, Senhor, financeira do teu povo. Pai querido, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de cada um de nós. Que a tua boa mão esteja sobre nós neste dia, Pai. Nos leva a cada momento, a cada dia, a provar do extraordinário do Senhor, Deus, nas nossas vidas. Fique conosco nesse dia e continue nos alimentando, Pai, e falando com cada um de nós. Assim nós oramos. Eu abençoo a cada um, abençoo a cada lar nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Continue aí orando por mim. Que Deus esteja cuidando de cada um de nós, nos renovando e nos fortalecendo nesse dia. Grande abraço. Que Deus abençoe em nome de Jesus.